Vamos agora aprender a colocar de volta fatores dentro do radical. Como assim? É muito mais comum o contrário que nós temos feito até o momento, que é retirar fatores do radical. Por exemplo, raiz de 12 é 2 raiz de 3, raiz de 18, 3 raiz de 2, raiz de 50, 5 raiz de 2. Quer dizer, você tira fatores do radical. Só que, às vezes, é conveniente que você os coloque de volta dentro da raiz. Como é que é feito isso? É muito fácil. Por exemplo, 2 raiz de 3. Você vai colocar novamente o 2 dentro da raiz. Está aqui o 2, de volta dentro da raiz. Só que ele vai ser elevado a um expoente que vai coincidir com o índice da raiz. A raiz é quadrada, de índice 2. Então o 2 vai entrar de volta dentro da raiz elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Certo? Bem fácil, né? Mais alguns exemplos. Vamos supor que agora fosse 2 vezes a raiz cúbica de 3. Ok, raiz cúbica, coloquei o 2 de volta, só que o 2 vai estar elevado a que expoente? Expoente 3. Tá certo? Que é o índice da raiz. A raiz é cúbica. 2 ao cubo, 8. Vezes 3, 24. Então vai ficar a raiz cúbica de 24. Certo? Ok. Outro exemplo. Raiz de A vezes raiz de A vezes raiz de A. E aí, como é que fica essa história toda? Calma, sem afobação. Primeiro, esse A aqui, ó, o segundo, eu vou colocar no interior do radical mais interno. Como ele vai entrar dentro de uma raiz quadrada, assim o fará elevado ao quadrado. Então vai ficar raiz, a mais externa, desse A aqui, vezes a segunda raiz, da raiz, que é a terceira, do A2, que é o A que entrou, vezes o A que já estava aqui dentro. A2 vezes A ao cubo. Ok? Eu preciso que você se lembre agora de algo que falamos no comecinho da aula. Raiz de raiz, né? Raiz quadrada de outra raiz quadrada. Você simplesmente multiplica os índices, não é isso? Índice 2 da raiz quarta. Raiz quarta de A elevado ao cubo, já que A2 vezes A dá A3. Certo? Agora é só repetir o processo com esse A que está aqui. Vou colocá-lo dentro do radical mais interno, elevando a quarta potência. Esse A vai entrar aqui elevado à quarta, vezes o A3 que já estava lá, vai dar o quê? A elevado à sétima. Raiz quadrada da raiz quarta, você multiplica os índices da raiz oitava. Portanto, o resultado vai ser raiz oitava de A elevado à sétima, ou, se preferir, na forma de potência com expoente fracionário, A elevado a 7 oitavos. Certo? Questão número 50. Racionalize o denominador da fração que está aí, né? 1 sobre raiz quarta de 3 mais 2 raiz de 2. O primeiro passo é tentar colocar esse 2 aqui, ó, de volta dentro do radical mais interno, que acabamos de aprender nas questões anteriores. Ele vai entrar dentro da raiz de 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Ok? Então a tua expressão fica raiz quarta de 3 mais raiz de 8. É muito importante que você entenda o que eu vou fazer agora. Eu vou desmembrar a raiz quarta em duas raízes quadradas.
que é o contrário que fizemos na questão anterior. Na anterior, nós multiplicávamos os índices para transformar as duas raízes quadradas numa raiz quarta. Agora vou fazer o contrário. Vou abrir a raiz quarta em duas raízes quadradas. E aqui dentro dessa segunda raiz, a mais interna, você percebe que se trata de um radical duplo. 3 mais raiz de 8. Não é isso? O A vale 3, o B vale 8. Vamos usar a regrinha que já aprendemos. O C é raiz de A2 menos B, que é raiz de 1, que é o próprio 1. Então vai ficar abrindo esse radical duplo em soma de radicais simples. A raiz mais externa da raiz de 3 mais 1 sobre 2, mais raiz de 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Então, o teu denominador original é equivalente a esse aqui. Raiz da raiz de 2 mais 1. Agora vai ficar bem mais fácil racionalizá-lo. Eu vou tomar a liberdade aqui, ó, de colocar um parênteses dentro do radical mais externo, para ficar mais fácil você visualizar quem é o fator racionalizante, que vai ser a raiz da raiz de 2 menos 1. Em cima não há necessidade disso, ok? Porque aqui você vai multiplicar um radical pelo outro, vai colocar os dois dentro da mesma raiz e vai configurar aquele famoso produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é isso? Nossa expressão vai ficar raiz de 2 menos 1 em cima, sobre raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 1, 1. Raiz de 1 dá 1, que nem precisa ser escrito. Portanto, o resultado da expressão é esse aqui. Raiz de 2 menos 1. Para quem não enxergou esse finalzinho, ó, aqui dá 2, ok? 2 menos 1, 1. Raiz de 1 dá 1. Esse 1 não precisa sequer ser escrito. Ok? Beleza?